Olá, olá, turminha! Bem-vindo à nossa Semana da Matemática. Por que Semana da Matemática? Porque só falta este capítulo para a gente encerrar os nossos livros e o nosso aprendizado. E também o nosso quase pezinho nas férias. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 6 e vamos fazer da página 172 até a página 181. Começando lá o nosso tema agora, nós trataremos sobre problemas e figuras planas por toda parte. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que são figuras planas? As figuras planas, elas estão ao nosso redor, né? Então, por isso que tem aqui alguns exemplos de imagem nessas duas páginas que a gente sempre começa o capítulo falando, que são figuras que a gente trata apenas o comprimento, que é o tamanho delas, e a largura. A gente não usa a profundidade. Então, por exemplo, você consegue enxergar algumas figuras planas nas imagens? Vocês conseguem verificar aqui nas poltronas, no potinho de pipoca, né? Aqui no círculo, aqui no arco-íris, tem algum tipo de figura plana? As figuras planas têm várias, né? Então, nós temos círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o trapézio, o hexágono, são alguns exemplos de figuras planas, ou seja, a gente só fala a respeito do comprimento e da largura delas, tá? E aí eu dei um spoiler aqui de quais seriam essas figuras. Você consegue resolver problemas sobre figuras planas? Então, olha só, algumas coisas que nós veremos ao longo deste capítulo foram parecidas com o que a gente trabalhou no segundo ano, quando a gente, no finalzinho do ano, começou a falar sobre multiplicação. Sim, a famosa tabuada. Então, a gente começou a entender que multiplicar é um jeito mais simples de somar algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu falo fui no mercado, comprei 4 coisas disso, 4 coisas daquilo, 4 coisas de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa. E aí eu descubro que, por coincidência, um exemplo bem bobo, tá? Todas elas têm o mesmo preço. Então, comprei 5 coisas e todas elas, por coincidência, custam R$ 4. Eu teria que ficar somando 4 mais 4 mais 4 mais 4 5 vezes, que é o preço de cada coisa que eu comprei, vezes quantas coisas. Aí a gente pode se perder, né? Pode acontecer que a gente, na hora de somar, fique. E a gente diz que já somei o 2, já somei o 3, já somei o 4. E aí surge a multiplicação para facilitar a nossa vida. Então, nós aprendemos que uma multiplicação é uma soma, tá bom? E aí, então, a gente vai trabalhar isso agora, soma, multiplicação e problemas com figuras geométricas. Ai, professor, é muita coisa. Falando parece, fazendo nem tanto. Por quê? Porque depois que a gente pega o jeitinho, a gente... Então, vamos lá, ó. Primeira atividade aqui. Matemática, lembra, também é leitura. Você precisa ler e interpretar para poder entender o que está sendo pedido. Então, as crianças estão comprando figurinhas. Olha o que o problema diz. Cada pacote vem com 5 figurinhas. Então, em um pacotinho, tenho 5. Outro pacotinho, tenho mais 5. Outro pacotinho, mais 5. Então, eu falei 3 pacotinhos aqui. Se cada uma tem 5, quantas eu tenho ao total? Então, eu teria que somar, né? 3 mais 3, aliás, 5 mais 5 mais 5. 3 vezes. Ah, pro 5 mais 5 mais 5 são 15. Ok. Ou então, eu posso simplesmente fazer 5 figurinhas vezes 3 pacotes, né? Porque aqui, números baixos, a gente consegue somando, somando, somando. Na hora de multiplicar, é que fica mais fácil quando tem muitos números. Então, vamos lá, vamos ver o que o Theo tá falando aqui, ó. Eu comprei 4 pacotes de figurinhas. Quanto há nos 4 pacotes? Então, ele quer saber ao todo. Então, ó, o Theo comprou 4 pacotes de figurinhas. A gente sabe que cada pacote vem com quantas? 5. Então, eu não estou falando que a gente vai trabalhar multiplicação? A gente vai fazer aqui, ó. Do Theo é 4 vezes 5. O resultado disso, a gente descobre quantas figurinhas ele tem. O Teodoro fala assim, ó. Aliás, o Torugo.
Eu comprei 6 pacotes de figurinhas. Quantas figurinhas eu tenho? Então, 6 pacotes é o que ele comprou. Vezes, quantas figurinhas vem dentro do pacote? 5. O resultado dessa multiplicação é quantas figurinhas o Torugo tem. E no final das contas, o Luquinhas, ele fala assim, ó, eu comprei 3 pacotes de figurinhas. Então, 3 pacotes vezes quantas figurinhas tem dentro, são quantas o Luquinha terá. E aí o Luquinha faz uma pergunta. Ele viu que os amigos tinham um pouco mais lá, ele quer saber quantas eu tenho mais ou menos figurinhas que o Theo e o Torugo. Então, você tem que achar aqui, ó, já adiantei as contas para você. Você tem que achar o resultado de cada uma para saber se a pergunta do Luquinha qual que é. Se ele vai ter mais ou menos figurinhas do que as crianças. E aí, a gente vai responder aqui embaixo, né? O Theo, olha só, eu coloquei as continhas de multiplicação aqui, mas lembra que eu falei que toda multiplicação é uma soma. Então, olha aqui, ó, do Theo. 5, primeira coisa, né? Ele falou que comprou 4 pacotinhos. Quantos que tem dentro de cada pacotinho? 5. Então, o 5 tem que aparecer aqui quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 5 mais 5, 10. Com mais 5, 15. Com mais 5, 20. Então, é 20 figurinhas. Aqui, olha só, esse 5 mais 5 mais 5, 4 vezes, é a mesma coisa que 4 vezes 5. Então, vai ser o mesmo resultado. Do Torugo, você tem que preencher aqui, ó. Como? Primeira coisa, ó, eu comprei 6 pacotes, então tem 6 risquinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se tem 6 risquinhos, quais números eu vou pôr aqui em cima? O 5, porque é sempre a quantidade de figurinha, tá? Quantos pacotes ele comprou? 6. Quanto tem dentro de cada uma? 5. Então, põe 5, mais 5, mais 5, mais 5 e o resultado. Aí aqui tem que ser a mesma coisa na multiplicação, ó. 6 pacotinhos, põe o número 6 aqui, o sinal de vezes, 5 figurinhas. E o resultado? A mesma coisa para o Luquinha, ó, só que o Luquinha só comprou 3 pacotinhos, então tem 1, 2, 3 espaço. Quantas figurinhas vem dentro de cada uma? 5. Então, 5 mais 5 mais 5, 3 vezes, e o resultado aqui no formato da multiplicação, ok? Com essa visualização aqui, vocês já conseguem saber se o Luquinha tem mais ou menos do que o Theo e o Torugo. Lá na página do lado, a 175, ele fala assim, ó, veja como os meninos fizeram e resolva as outras operações da mesma maneira. Então, aqui você precisa ficar atento. Eu quero dos dois jeitos. Me entregou de um jeito só? Eu vou considerar? Vou considerar. Mas vai faltar pontuação para você atingir, ok? Então, olha só. Ele fez 4 vezes o 3. 4 quer dizer a quantidade de vezes que o número 3 aparece. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, ele somou. 3 mais 3, 6. 3 mais 3, 6. Então, 6 mais 6, quanto que dá? Ok? Aqui é só isso. Na letra B, vai ser a mesma coisa, olha lá. 6 vezes o 2. O 6 significa quantas vezes o 2 está aparecendo. 6 vezes. O meu não vai ficar tão bom aqui, mas vamos tentar fazer, né? 2 mais 2 mais... Opa, 2. Já foram 3, né? Falta mais 3. Mais 2 mais 2 mais 2. Será que eu fiz 6? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz. Aí, o que eu faço? Ó, duplinhas. 2 mais 2. O seu vai caber, tá? É que no meu não cabe porque a Pro tá tentando desenhar aqui, ó. 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. E, por fim, 2 mais 2, 4. E aí, a gente vai somar. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Certo?
Então, é esse processo que eu quero para todos os exercícios. O meu ficou grande aqui da letra B? Ficou, mas o seu cabe bonitinho, tá? É que no meu aqui, coordenação motora para mostrar, vai ficando assim. Probleminhas. Então, precisa de interpretação, ó. O dos meninos ali já era um problema, só que tinha eles falando. Aqui a diferença é que não tem ninguém falando, né? Não tem os bonequinhos deles, mas tem o texto que você precisa interpretar. Então ele fala assim, ó, resolva os problemas a seguir usando a adição e a multiplicação. Então, é os dois jeitos que você vai usar para resolver. Você pode fazer desenhos. Quero números, tá? Então, olha aqui, ó. Uma pastelaria da cidade vende um saco de pastéis com 4 pastéis. Então, você vai lá, tem um saco que fala assim, esse saco vem com 4 pastéis. Marina comprou 3 sacos de pastéis para o lanche com as amigas. Quantos pastéis ela comprou? Então, lembra, ó. 3 sacos de pastéis, né? Quantos pastéis vem dentro de cada um? 4. Olha, temos o primeiro jeito, que é a multiplicação. Mas aí eu quero a soma. Olha só, 3 sacos foi o que ela comprou. Então, vem 4, 4, 4. Então, precisa aparecer aqui o 4, mais 4, mais 4 e o último 4. Tá vendo aqui, ó? A minha soma é igual à minha multiplicação, ó. Quantas vezes apareceu o saco de pastel? 3. Quantos pastéis tem dentro de cada um? 4. Quantos pastéis apareceu aqui? 3 sacos. 1, 2, 3 sacos. E a sominha. Vai dar o mesmo resultado. Se você multiplicar e somar e dar resultados diferentes, sua conta está errada. Vai fazer isso igual para os outros dois problemas. A diferença é que os números vão mudar e o assunto vai mudar. Então, por isso, você precisa ler. Lá no Calculando Mentalmente, é assim, ó. Quantos reais temos no total? Resolva usando a adição e a multiplicação. Mesmo esquema lá. Então, ó, quantas vezes aparece a nota de 5? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é bem fácil, né? Quantas vezes aparece a nota? Ah, professora, apareceu 5 vezes. E qual é o valor dessas notas? 5. Então, a gente sabe, ó, 5 notas vezes 5 reais. Então, depois vai fazer a soma aqui embaixo. Quantas vezes apareceu a nota 5? 5 vezes, faz 5 espacinhos. Qual o valor de cada nota? 5 reais. Dentro, dentro, dentro. Vai dar o mesmo resultado. Mesma coisa aqui para letra B. Então, quantas vezes aparece a nota de 10? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes apareceu a nota de 10. Isso é a multiplicação, né? Você aqui embaixo ainda tem que representar a soma para mim. Então, 4 espacinhos, 10 mais 10 mais 10 tem que dar o mesmo valor. Ok? Aí, olha só, lembra que eu falei lá no início que teria algumas multiplicações parecidas com o que a gente começou a aprender? É o que o Theo vai falar aqui embaixo, ó. Problemas com retângulos. Então, aqui a gente vai utilizar as figuras planas para poder aprender um pouco mais de multiplicação. Ele fala assim, ó, vou contar o número de fileiras e colunas desta figura. Então, colunas, lembra que é sempre na vertical. Fileiras é sempre na horizontal. Fileiras, colunas. Então, o que eu quero que você faça? Conta para mim quantas fileiras tem aqui e põe o resultado. Então, resposta completa. Uma fileira, duas fileiras, três. Descobriu quantas que é? O número e escreve fileiras. Descobriu quantas colunas tem? O número e colunas aqui. Próximo. Aí aqui, olha só, você vai fazer o seguinte para mim. Agora conte os números de quadradinhos das colunas e das fileiras dos retângulos abaixo. Então, quantos quadradinhos há em cada fileira? Não é para você contar a figura inteira. Ele quer saber em cada fileira quantos quadradinhos terão. Tá vendo que já tem uma parte pintadinha aqui? É para te ajudar. Então, você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, aqui vai ser o 8. Ah, professora, mas e o resto da figura? Ele não perguntou a figura inteira, ele perguntou quantos quadradinhos há em cada fileira. Se eu contei essa fileira de laranja, tem 8. Se eu contar de baixo, vai ter 8 também, e assim por diante. Então, não é a soma de todos eles, é só de cada fileira. Aqui embaixo mudou a pergunta, ó. Dá pra gente saber, porque a gente vê onde está pintado diferente. Aqui é quantos quadradinhos há em cada coluna. E aqui é quantos quadradinhos há no total. Então, aqui sim você vai contar quantos quadradinhos tem no total aqui. E aí, a pergunta número 3. Qual operação devemos fazer para descobrir o número total de quadradinhos? Você pode ficar contando um por um? Pode. Você pode acabar se perdendo nisso. Aí eu sei que vai ter gente fazendo bolinhas com lápis em cima para saber que já utilizou. Mas aqui, o que a gente pode fazer? A gente não contou aqui em cima quantas fileiras e depois a gente contou aqui quantas colunas haviam, certo? Então, a gente pode fazer assim, ó, colunas vezes fileiras. Como isso, professora? Assim, ó. A gente pega essa figura que está sem pintar e conta aqui. Quantas fileiras ela tem? 1, 2, 3, 4. Então, a gente põe aqui, ó, 4 fileiras. Não precisa escrever o fileiras aqui, só põe o 4. Aí, a gente vai contar quantas fileiras... Aliás, aqui é colunas, né? Aí, a gente vai contar quantas fileiras ela tem, que é deitado. Então, uma conta aqui de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente pode fazer 4 vezes o 8, que é muito mais seguro, mas tem que saber a tabuada, né? Do que ficar contando quadradinho por quadradinho, quadradinho. Ou então, a gente pode fazer a soma também. 4 lugarzinhos, né? 4 risquinhos com 8 dentro. Então, 8 mais 8, 16. 16 mais 8. Então, é assim que você vai somando para descobrir o resultado. Aqui ele fala para a gente desenhar, ó. Faça os desenhos para responder os problemas abaixo. Então, aqui ele está pedindo, você precisa fazer tudo o que o exercício pediu. Então, aqui vai ter desenho, aqui vai ter conta de mais e aqui vai ter multiplicação. Então, divide o seu espaço aqui que está bem grande, ó. A sala de aula tem 8 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada fileira tem 5 carteiras. Então, imagina a nossa sala lá. Nossa sala é pequenininha, né? Mas ele vai ter 8 fileiras, que vão ter cada fileira 5 carteiras, ó. Então, aqui eu estou fazendo as carteiras, ó. 2, 3, 4, 5. Imagina que vai ter 8 dessas. Então, você pode fazer os desenhos das cadeirinhas aqui, ó. Então, 8 fileirinhas com 5 cada uma. Ele quer saber quantos alunos há na sala de aula. Então, a gente precisa multiplicar, né? 8 fileiras vezes quantas carteiras tem em cada fileira? Ah, professora, tem 5. Então, essa é a multiplicação. Então, olha só, vai completar o desenho aqui, fez a multiplicação, vai fazer a soma. Como que eu faço essa soma? O número 8 mostra quantos espacinhos a gente tem. Então, quantas vezes o número 5 vai se repetir? Então, 8 mais 5, aliás, 5 mais 5 mais 5 mais 5, 8 vezes. O resultado que der aqui é o mesmo que dá aqui embaixo. Para o próximo exercício, mesma coisa. A diferença é que vai mudar o que ele está falando e os números. Então, olha aqui, ó. No estacionamento da cidade, os carros foram estacionados pelo motorista em 9 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em cada fileira ele parou só 4 carros. Quantos carros estavam no estacionamento? Então, faz as 9 fileiras com 4 carros. Depois, fileira vezes coluna, né? 9 vezes o 4 e representa aqui na soma. Aí aqui continua os nossos exercícios. Então, olha só, leia o problema abaixo e responda. Quantos vidros possui ao todo a janela ao lado? Então, aqui, conta de multiplicação e conta de mais. Ah, professora, eu posso contar quantos quadradinhos tem aqui para eu ter certeza? Até pode, mas eu quero que resolva a multiplicação. Como? Conta quantas colunas tem, vezes quantas fileiras.
Mesma coisa para todas as figuras aqui. Na retângulos e multiplicação, olha só, ele fala assim: veja os retângulos desenhados na malha abaixo e escreva a multiplicação correspondente a cada um dos quadrinhos. Então, estão coloridos, ó. Sempre a gente vai contar coluna vezes fileira. Então, por exemplo, aqui tem quantas colunas? Uma, duas. Aliás, quantas fileiras? Duas. Então, vai ser 2 aqui. Quantas fileiras? Uma, duas, 3. Então, 2 vezes o 3. E aqui, como é que a gente faz? Coluna, ó. Uma, duas, 3, 4, 5, 6. Quantas fileiras? Uma, duas, 3, 4. Então, 4 vezes o 6. E aqui tem quantas colunas? A gente conta uma por uma, ó. Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas fileiras? Duas. Então, sempre fileiras vezes coluna. Fileiras vezes coluna. Vai representar aqui todas a multiplicação e o resultado, tá bom? Então, essas. Então, presta atenção nas multiplicações. Se você não lembra a tabuada, pega uma folha à parte, faz um rascunho, nota todas elas lá, porque a gente vai usar a tabuada o resto da semana toda, tá bom? Capricho, se liga aí nas datas de entrega. Dúvidas, a Pro tá sempre à disposição e tô sempre esperando vocês. Então, um beijo, até a próxima aula!